Versículo 15 é o versículo do tema da campanha, né? E fala a nossa campanha sobre um dos assuntos mais importantes para a igreja: a presença de Deus. A presença de Deus. Oh Deus, aleluia. Irmãos, a igreja chegou até aqui e vai continuar e vai sobreviver, a despeito de perseguições, a despeito de que se levante todo o inferno contra ela, todos os homens ímpios, cruéis, perseguidores, assassinos, né? Como já desde o início dela sempre houve. O Império Romano foi isso, nada mais do que isso que eu estou falando, mas ela venceu. O Império Romano caiu e a igreja continua de pé. Glória seja dada ao nome do Senhor, por conta da presença dele no meio do seu povo. Glória a Deus. Deus havia dito a Moisés que enviaria um anjo. Está nesse mesmo capítulo, no começo do capítulo ali, o Senhor diz assim: eis que enviarei um anjo, tá? Versículo 2 do mesmo capítulo: eu enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porém eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no meio do caminho. O povo era rebelde, os irmãos sabem a história. O povo fez o bezerro de ouro para adorar, o povo queria voltar no Egito, o povo não acreditava em Deus a despeito dos milagres, das maravilhas. Deus já tinha recém-aberto o Mar Vermelho, Deus tinha ferido com as pragas o Egito, matado todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, o rei do Egito. E o povo viu tudo aquilo. Faraó perseguiu o povo viu a nuvem de dia, que nós vamos falar, é símbolo da presença de Deus, e a coluna de fogo de noite. E quando o Faraó ia se aproximando, a Bíblia diz que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e agora estava atrás, se colocou entre Israel e entre os egípcios. E a nuvem também, a coluna de fogo à noite também, a mesma coisa. Queridos, o povo havia visto sinais, maravilhas de sobra. Eles tinham que crer e começaram a duvidar, reclamar, murmurar, querer voltar para o Egito. E Deus falou para Moisés se levantar ali e continuar o caminho de Canaã com aquele povo, e Deus enviaria um anjo. Mas Moisés replicou a Deus. Deus disse que eles eram obstinados, né? Se Deus fosse no meio deles, Deus consumiria, Deus mataria, como de fato matou muitos, né? No episódio das serpentes de metal, no episódio daquela família que foi levar o fogo lá diante do Senhor, né? Coré, Datã e Abirão, e a terra abriu e tragou eles e toda a sua família, filhos, gado, tudo que tinha eles foi tragado pela terra por conta das rebeldias contra Deus. Glória a Deus. Deus disse isso: olha, eu não vou no meio desse povo, porque senão eu consumirei. Aí Moisés diz ao Senhor: se eu achei graça aos olhos do Senhor, né? Se eu tivesse achado graça, né? O que Moisés disse a Deus: se por acaso eu achei graça aos olhos do Senhor, envia a tua presença, vai no Senhor, né? Se não for o Senhor, um anjo, né, para Moisés não era suficiente. Para Moisés, irmãos, só o simples pensamento de prosseguir sem a presença de Jeová no meio do povo já era algo assim temeroso. Moisés ficava com medo, Moisés ficava assombrado, porque Moisés viu o que Deus fez desde o início, desde a sarça. Moisés viu, Moisés foi colocado para ele, mostrado para ele pessoalmente. Deus falava com Moisés face a face. Moisés viu o que era o poder de Deus. E um anjo é um anjo, né? Deus é Deus, né? Um anjo é simplesmente um servo, uma criatura de Deus. Deus é o Senhor, é o Criador.
Deus fala, aleluia. A Bíblia diz, pois louvai ao Senhor, pois Ele falou e logo as coisas vieram a existir. Bendito seja o nome do Senhor. Uma palavra dele cria, uma palavra dele ressuscita, né? O centurião de Cafarnaum disse exatamente isso para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu criado será curado. Glória a Deus. Deus é Deus, é diferente de um anjo, ainda que um anjo feriu a 185 mil soldados do exército da Síria numa madrugada, e pela manhã era um exército morto. Um anjo de Deus, né, irmãos? Para ver o que é o Deus desse anjo, né? O poder, né? A grandeza. Então, queridos, Moisés temia o simples pensamento de prosseguir sem a presença do Senhor. Como alguém poderia conduzir o povo a Canaã sem a presença de Deus com ele? Olha o que diz aqui em Isaías 63, versículo 9, sobre o que o Senhor fez, né? O que o Senhor passou junto com eles. Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda angústia deles foi ele angustiado. Ele quem? O Senhor. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em toda angústia, em todo sofrimento daquele povo, o Senhor também sentiu. É porque era necessário. O deserto era necessário para aquele povo, porque ele era um povo rebelde. Ele era um povo que, se entrasse na terra de Canaã sem Deus provar, sem Deus amassar, sem Deus preparar, seria um povo que jamais se converteria a Deus. Jamais. Ele se uniria aos povos da terra de Canaã e fariam igual, e pior, como alguns casos fizeram. Pior do que os povos da terra de Canaã, que Deus estava tirando para dar a eles aquela terra em herança. Tudo que nós fizermos, irmãos, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, não tem valor algum. O cara pode ser milionário, bilhardário, né? Os jogadores profissionais ganham rios de dinheiro. Se ele não tiver a presença de Deus, ele vai partir. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Tudo sem a presença do Senhor, sem a confirmação, sem a bênção do Senhor, não tem valor algum. Moisés sabia disso. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 16 desse mesmo texto, olha o que Moisés diz. Como, pois, ele pergunta a Deus, né? Deus falou primeiramente que enviar um anjo. E aí no versículo 14 ele diz: olha, irá a minha presença contigo. Porque ele perguntou antes no versículo 12, né? Tu disseste, eu te conheço por nome, também achaste graça aos meus olhos. Deus disse isso para Moisés. Moisés falou a Deus, relembrou o Senhor que Deus tinha dito a ele. E ele achou graça aos olhos do Senhor. E Moisés diz assim, aí Deus falou, por conta disso, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Aí Moisés fala o versículo que nós vemos, então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí olha o que Moisés diz para Deus: como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Moisés está dizendo: Senhor, como alguém saberá que nós somos o teu povo? Como alguém nos respeitará, nos deixará passar? Como que nós conseguiremos chegar lá? Não é por acaso que o Senhor anda no meio do seu povo? Não é por isso que os povos da terra vão saber que nós somos o teu povo? É porque o Senhor anda no nosso meio. A tua presença está conosco, entre nós e em nós. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, Moisés diz a Deus: não é acaso porque a tua presença, quem passa aí na rua às vezes vê um barulho. Eu conheci um camarada, ele tinha assim uns trejeitos, trabalhei com ele, e ele disse para mim assim: olha, eu não entendo, eu não vou em igreja, já passei, já fui alguma vez, mas eu acho que aquilo que aquelas pessoas, aquela língua que eles falam, aquele barulho, tem um negócio diferente ali. Ele falou: tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa especial naquilo ali. E eu não era crente. Aleluia, a presença de Deus no meio de nós, irmão. O ímpio lá fora fala: ora por mim. Ele sabe que tem algo sobrenatural no meio do seu povo. É a
Shekinah de Deus, é a presença de Deus, é a glória do Senhor que está no meio do seu povo. Deus, aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que a sua rocha, a rocha deles, não é como a nossa rocha, sendo eles mesmos juízes disso. Eles mesmos sabem que a rocha deles é uma pedrinha, e a nossa rocha é a rocha dos séculos, a rocha eterna. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Então Moisés diz isso, não é por acaso porque o Senhor anda conosco, que o povo sabe, né? Que temos achado graça aos teus olhos, que o Senhor é nosso Deus, que nós somos teu povo, não é por isso. A presença de Deus, o primeiro ponto da minha mensagem, é a maior necessidade das nossas vidas. A presença de Deus é a maior necessidade das nossas vidas. Moisés sabia disso, de tal forma que Moisés, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer de ser maltratado com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que a presença de Deus não estava no trono de Faraó. Ele era para ser um Faraó, Moisés era para ser um Faraó, era o filho da filha de Faraó, era um general, era uma pessoa extremamente estudada, era para ter tudo que esta terra pode dar. A maior potência da época era o Egito, tinha tudo, e Faraó tinha o melhor dos melhores, porque eram considerados não somente um rei, mas eram considerados deuses. Os faraós eram, isso a história geral fala, os faraós eram considerados deuses no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés poderia estar nessa posição, mas Moisés sabia que a presença de Deus não estava no palácio de Faraó, ela estava onde o Senhor escolheu ele. Às vezes no deserto, Moisés preferiu o deserto por causa da presença dele. Aleluia. Entenda isso. Vale muito mais para Moisés o deserto com a presença de Deus do que o trono de Faraó sem a presença dele. Tem pessoas que vendem isso, irmão. Tem pessoas que perdem isso, mas tem pessoas ainda que valorizam isso, que é melhor a presença de Deus. Lá no último banco sentado, humildezinho, às vezes não tem nome na igreja, não é conhecido por ninguém, mas tem consigo a presença do Senhor, e ele sabe que isso é coisa de maior valor na vida da igreja, irmãos. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Um crente cheio da presença de Deus, irmãos, ele é diferente. É um crente que não vive falando palavrão, é um crente que anda em santidade, é um crente que tem prazer em buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e sabe que as demais coisas serão acrescentadas quando Deus quiser, como Deus quiser. Ele não se importa, o que ele importa é estar em primeiro lugar buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque é no reino de Deus que nós encontramos a presença de Deus. É no reino de Deus que nós encontramos a presença de Deus. É no serviço do Senhor que você sente a unção, sente o poder, sente a autoridade. Vai orar para o enfermo, você sente Deus ali com você. Vai expulsar um demônio, tem pessoa que treme, morre de medo, mas a presença de Deus vai conosco, porque Ele prometeu. Não tem que ter medo não, tem que ter fé e mandar em nome de Jesus, e o demônio vai sair, porque a presença dele está conosco. Ele prometeu. Um crente cheio da presença de Deus, ele é diferente dos demais. Procure ser cheio da presença de Deus. Isso é importante, isso é muito importante. E Jesus disse uma coisa que eu sempre gosto de repetir, porque eu peguei isso para mim. Ele disse: olha, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, a presença, àquele que lhe pedir. Se Jesus disse que o Pai dará àquele que lhe pedir, qual é a nossa obrigação, nosso dever, nosso desejo? Nós temos que desejar. Eu vou dizer isso aqui no esboço do sermão, anotei. Você tem que desejar, você tem que querer. Nós temos que pedir o Espírito de Deus a Deus. Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor isso em todas as minhas orações. Davi dizia: não retires de mim quando pecou o teu Espírito. Aleluia. Davi, ele não falou para Deus: não retire de mim o trono, não, irmão Ronaldo. É interessante isso. Você vai olhar quando Natan repreendeu Davi, falou para ele: a espada vai te perseguir, os teus filhos vão padecer, você vai pagar muito caro pelo que você fez. Davi foi lá diante de Deus, pediu misericórdia, pediu perdão, mas disse assim ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito. Ele não falou: não retire de mim as esposas, não retire o ouro, não
não retire a coroa. Não, Davi disse: não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito de Deus, a presença de Deus, traz consigo a bênção de Deus. E ele sabia disso. Ele não queria perder a bênção de Deus, a intimidade com Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Jó passou pelo que passou, perdeu tudo, quase tudo, quase tudo. Mas no auge do seu sofrimento, Jó disse assim: olha, eu perdi tudo, perdi, até minha mulher mandou eu amaldiçoar Deus e morrer, perdi tudo, aleluia, mas eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, por fim se levantará sobre a terra, bendito seja o Senhor. Jó disse: olha, eu perdi tudo, mas ainda não perdi a presença dele comigo. Não perca a presença de Deus por nada nesta vida, irmãos. Como tem pessoas que às vezes relaxam na vida espiritual, no seu comportamento, no seu testemunho, vai relaxando e perde a presença do Senhor na vida. E aí às vezes vem para a igreja como se fosse um clube, não tem temor, não tem alegria, não tem mais aquela intimidade com o céu. Não perca isso por nada. Porque Jó, sofrendo tudo que sofreu, padecendo tudo que padeceu, Jó falou: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu não quero perder a sua presença, a sua glória, o seu poder, o seu Espírito na minha vida. Ainda que ele me mate, eu continuo nele esperando. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro daquela criança que o pai às vezes dá uns tapas porque está perturbando, incomodando, e ele gruda na perna do pai assim, abre o bocão chorar, mas não desgruda. Jó era desse jeito, irmão. Como aquela criança que apanha do pai, mas abraça na canela e não solta, e continua chorando, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem um pastor que diz que o crente tem que ser igual o saco de banheiro. Você joga ele lá fora, daqui a pouco ele está de novo. Joga lá fora, quando você vai tomar banho, está lá de novo. Isso é dos banheiros mais antigos, né? Hoje em dia as casas fechadas é difícil. Mas o crente tem que ser, em relação a Deus, igual o sapo de banheiro. Não adianta, não me tire que eu volto. Aleluia. Você não serve aqui nessa igreja, eu volto. Você vai embora daqui? Não, eu volto. Meu negócio é com Ele, é a presença dEle, é estar na casa dEle. Ele, por Ele, para Ele, é a minha vida, são todas as coisas. Glórias, aleluia. A presença de Deus, irmãos, é tão necessária e por um monte de motivos. Olha só, eu vou citar aqui alguns textos e o nosso tempo vai ser curto, então eu vou acelerar. Talvez eu nem leia tudo, mas a presença de Deus, primeiramente, ela protege. A presença de Deus, achei que na de Deus era a nuvem e a coluna de fogo. E eu anotei aqui o versículo que eu falei: o anjo de Deus se retirou, estava na frente do exército de Israel, guiando eles com a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia. E quando o faraó vem se aproximando, dizendo, Moisés diz isso no cântico dele: perseguirei, matarei, destruirei. Essas são as palavras que Moisés usa. O anjo de Deus sai da frente do exército de Israel, o que eu quero ver você tocar, e vem para trás. A presença dele é proteção. Satanás pode até lançar dardo, pode até armar laço, fazer o que ele quiser, mas se a presença dele está na tua vida, o diabo só vai se levantar para cair. Bendito seja o nome do Senhor. Carregue consigo a presença dele, porque a presença traz proteção. A presença de Deus abençoa. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 14, a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz: abençoou o Senhor tudo quanto ele tinha por causa da presença da arca na casa dele. A presença de Deus está na tua vida, a presença de Deus está na sua casa. Então você tem a certeza, a presença de Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus no casamento, irmão, lá em Caná da Galileia, ele chegou, surgiu um problema, olha, não tem vinho, mas a presença dele estava ali. Glória a Deus. Ele disse: olha, enchi essas talhas de água, transformou aquela água em vinho. Quando alguém tirou, serviu, alguém disse assim: olha, todo homem dá primeiro o bom vinho quando estão embriagados, aí dá o vinho pior, mas tu até agora só tem dado e conservado o melhor vinho. Por quê, irmãos? A
presença dele no casamento. A presença dele, aleluia. A presença de Deus. Eu disse aqui, protege. A presença de Deus abençoa. A presença de Deus cura. Glória a Deus. Quando as serpentes ardentes mordiam os israelitas e eles eram mortos, muitos mortos, Moisés, Deus falou para ela: levanta uma haste, e nessa haste coloca uma serpente de bronze, e será que todo aquele que for mordido pelas serpentes ardentes olhará para aquela serpente de bronze e viverá. Glória a Deus. E ele disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente é Satanás, irmão. Ela está aí picando, fazendo pecar, derrubando pessoas, matando, levando a alma para a perdição, para o inferno. Mas quando a pessoa olha para aquele que foi pendurado na haste, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. A presença dele cura. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que eram picados pelas serpentes eram curados imediatamente quando olhavam para a serpente de metal, símbolo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. A presença de Deus liberta. Marcos 5, 6 e 7. Os irmãos conhecem os textos, não vou me ater muito e ler. Mas Jesus chega numa terra chamada Gadara, terra dos Gadarenos. E quando ele desce ali, diz que havia um homem que amarrava com grilhões. Tinha um homem que ele saía pelos sepulcros, se alimentava de restos de morte, já tinha amarrado com grilhões de ferro. Ele arrebentava tudo e fugia, ninguém podia segurar. Mas quando Jesus, a presença dele chega, esse homem vem com aquela legião e se prostra diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. E diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. E o Senhor diz para ele sair daquele homem, e aquele homem é liberto. E toda a cidade, quando vê aquilo, ninguém podia segurar, ninguém podia prender, ninguém podia deter, ninguém podia amarrar. Mas quando a presença de Jesus chega, aquele homem está transformado, limpo, em seu são e perfeito juízo. Bendito seja o Senhor para sempre. Presença do Senhor é libertação. Ele liberta. A presença do Senhor tem um versículo que acho que eu escrevi um devocional outro dia. Ela alegra a vida. Salmo 16, versículo 11. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Eu fiquei maravilhado quando eu li esse versículo. Depois de 34 anos de crente, já havia lido ele algumas vezes, mas dessa vez eu li e Deus falou algo no meu coração. 16, versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Eu vou traduzir na linguagem de hoje, tá, irmãos? Aqui da farmeás ver a vereda da vida. Mas só me está dizendo a Deus: tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há abundância. Alguma tradução diz fartura de alegria. Aleluia. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Quantos querem desfrutar dessas delícias perpetuamente, para sempre convencidos? Não tem volta. Nós vamos assentar no seu trono, vamos estar com Ele e perpetuamente desfrutar das delícias que só Ele tem na sua morada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Na tua presença há abundância de alegria. A presença dele alegra a vida, irmãos. O crente que tem a presença de Deus não vive triste. Ele pode passar por tristeza. Existe. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Existem lutas, existem tristezas, existem dores, mas na tua presença há fartura, abundância de alegria. Aleluia. A tua mão direita há delícias para sempre. E a igreja vai gozar dessas delícias. Nós cantamos, né, o hino 202, lugar de delícias, né?
Lugar de delícias, é para lá que nós vamos. E o que eu achei interessante, que me chamou a atenção, é que é perpetuamente, é para sempre. Acabou lágrimas, ali não há choro, não há luto, não há mais dor, ali é delícias perpetuamente. Vale a pena passar o que passar, mas estar abraçado com Ele, cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, cheio de comunhão e intimidade com Ele, cheio da santidade dEle, porque lá será um lugar de delícias para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, na presença dEle há abundância de alegria. E Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, alguém disse assim numa pregação uma vez, chegou o ministro da guerra e disse, olha, nós derrotamos uma guarnição dos filisteus. Aí Davi disse, amém. Nossas lavouras produziram a milhões. Amém, que bom. Aí chegou alguém e disse, Davi, vamos à casa do Senhor. Diz que Davi saltou e disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é motivo de alegria. A presença de Deus alegra a vida. Quantos podem dizer amém? Amém. A presença de Deus alegra a vida. A coisa mais gostosa, irmãos, é sentir a presença do Senhor. Às vezes a gente passa por momentos de luta, tristeza e dor. Mas às vezes você está sozinho no seu carro, dirigindo, ouvindo um hino, ouvindo uma rádio, e alguma coisa fala com você, e o Espírito Santo toca em você, e você tem que parar o carro, falar em mistérios com Deus, se alegrar. Tem gente que não conhece isso, mas quem já provou, aleluia, a presença dEle alegra a vida. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 78, versículo 25. Mais uma coisa que a presença do Senhor faz. Salmo 78, versículo 25. Olha o que diz. Está falando do povo no deserto, tá? Caminhando pelo deserto, sofrendo, né? Mas diz o versículo 25: cada um comeu pão dos poderosos, Ele lhes mandou comida com abundância. A presença de Deus traz provisão, traz fartura. O crente pode estar quase todo mundo aqui gordinho, um ou outro aqui é magro, a maioria está um pouquinho acima do manequim, não está não? A maioria está meio gordinho. A presença de Deus traz fartura na tua casa. A presença dEle tem sustentado você. A presença dEle tem sustentado os seus filhos. A presença dEle não tem deixado faltar o pão. A presença dEle tem feito você comer coisas boas, o pão dos poderosos, enquanto muitos não sabem o que é isso. Mas a presença dEle traz fartura e abundância. Salmo 132 ainda, sobre o mesmo assunto. Salmo 132, versículo 15, olha só o que diz. Versículo 15: abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Oh, que coisa boa, irmãos, que coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Eu já passei por coisas na vida, irmãos, no meu tempo de mais jovem, de casamento novo. Eu achei que ia faltar o leite da minha filha, e Deus me surpreendeu. Fui para o meu serviço, cheguei no serviço, no telefone, já contei isso no Paraty, já contei aqui, mas nunca é pouco lembrar daquilo que Deus fez por nós. E eu sem dinheiro, amigos, não tinha dinheiro, cheguei no serviço e preocupado. O Solange falou: tem mamadeira para esta noite, amanhã já não vai ter mais leite para a menina. Eu não tinha dinheiro, não tinha como. Cheguei no serviço, o patrão me chama lá e fala: Luiz, tem um telefone aqui, é sua irmã. Fui atender minha irmã, da mais era nenezinho, igual a Emanuela assim. E eu pensando que minha filha ia passar fome. E passou, né, filha? Glória a Deus. O telefone tocou, o seu Ademar era o nome do patrão, me chamou para atender o telefone, atendi. Minha irmã falou: olha, meu filho não está aceitando mais o leitinho, o médico mandou experimentar o NAN. Eu tenho aqui 4 latas de leitinho cheio. Você não quer levar para sua filha, não? Passou pelo vestibular, irmão, sabe o quanto é maravilhoso a bênção de Deus, a presença de Deus, a provisão de Deus no momento que você precisa.
fez a pessoa colocar dinheiro no meu bolso, depois colocar de novo, e esse dinheiro chegou um outro irmão na minha casa, olha, eu estou assim, eu falei, isso aqui então era para você. Glória a Deus. A presença dele, irmão, ele farta de pão os necessitados. A presença de Deus traz fartura. Agora, como desfrutar dessa presença de Deus, irmão? Primeiro é necessário querer. Moisés dá um exemplo aqui: Senhor, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não quero sair daqui. Aleluia. Quando eu me dirigi o ano de 2, falei para Jesus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair do meu cantinho. Eu estou aqui quietinho, estou pronto para servir o Senhor, fazer o que o Senhor quer. Mas se o Senhor não está nesse negócio, não deixe eu sair daqui. Mas se tu estiver, a presença dele é doce na nossa vida. Glória a Deus. Então é necessário querer. Eu falei aqui sobre o Evangelho de Lucas, onde Jesus disse: se nós somos maus, damos boa dádiva aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo, aquele que lhe pedir, aquele que quer, aquele que deseja, irmãos. Hoje em dia, às vezes a pessoa deseja Netflix, mas não deseja buscar o Espírito Santo. Eu, quando era novo convertido, jovem, dirigente de uma cidade, eu colocava um despertador, acordava de madrugada, ponhava ele mais daqui umas 2 horas, 3 horas de novo, e ficava insistindo, incomodando o Senhor, até o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Hoje em dia a pessoa acha que é tão pouca coisa, mas é a presença de Deus na tua vida, é o que faz você ser diferente, é o que faz você aguentar as pancadas da vida, é o que faz você chegar até o fim da jornada, irmão. É o que faz tudo isso que eu falei: protege, abençoa, cura, liberta, alegra a vida e te farta de pão. Essa presença de Deus faz tudo isso, te dá autoridade contra Satanás, contra as enfermidades. A presença de Deus, o Espírito de Deus. Então é necessário querer. Segunda coisa, é necessário orar. 2 Crônicas 15, 1 e 2, o profeta Azarias diz para Asa: ouça-me, Asa, rei de Judá e todo Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, será achado de vós, porém se o rejeitardes, também vos rejeitará. Se o abandonardes, ele também te abandona. Mas se você buscar, a presença de Deus vai te encher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de reciprocidade. Deus não é injusto, irmão. Ele diz: clama a mim, eu responder-te-ei, e invoca-me, eu te responderei. Ele quer nos responder. Você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus. Tem que buscar, tem que ter desejo, irmãos. Em todas as tuas orações: Senhor, não retire de mim a tua presença. Posso perder tudo, menos a presença de Deus, semelhante a Jó, que já foi citado aqui. Então, primeiro é necessário querer, segundo é necessário orar, terceiro é necessário obedecer, meditar e falar a palavra de Deus, se esforçar para isso, para obedecer, para meditar, para falar a palavra de Deus. Está lá em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Josué capítulo 1, versículos 5 a 9, diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, quer dizer, fale o livro desta lei antes, medita, falei meditar, nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, a presença dele é contigo por onde. Aí vai, olha, o Espírito maligno revela, mostra lá o crente lá. Teve um testemunho do que eu vi, o camarada estava até maltratado, ele se disfarçou de mendigo e foi para o centro, vestido de mendigo. Foi lá, o pai de santo falou: rapaz, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu estava passando aí, entrei. Falei: então você vai embora, porque os nossos guias não podem baixar aqui enquanto você estiver aí. Tem a presença de Deus ainda na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A presença dele, irmão, aleluia, faz a coisa acontecer. Apartar-se do pecado, para
para ter a presença de Deus. Isaías 59:2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, aleluia, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, pecado, fazem divisão entre vós e vosso Deus, o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E aí Deus não vai estar presente, Deus não vai ouvir, por causa do pecado. Mas o que nós fazemos com o pecado, irmão Timóteo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, aleluia, e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É confessar, porque Provérbios, Salomão escreveu: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança a graça, alcança o favor, alcança a presença tão desejada dele. Bendito seja o nome do Senhor. Por fim, irmãos, louvar o Senhor. Tem um texto na Bíblia que diz que Ele é o que habita no meio dos louvores de Israel. Aleluia. Deus se agrada do louvor. Está lá no tanque de casa, lavando uma roupinha, cante. Está lá cozinhando, fazendo o seu almoço, cante. Glória a Deus. Está lá deitando para dormir, cante. Está sentado, não está fazendo nada, cante. Cante, cante. Louvado seja o nome do Senhor. E a presença dele vai encher o teu coração. Quantos crentes não foram batizados com o Espírito Santo cantando um hino? Às vezes no antigo batedor de roupa, né? Cantando um hino, e o Senhor batiza com o Espírito Santo. Quantos testemunhos? Aleluia. Cante louvores. No meio dos louvores Ele habita. Amém, meus irmãos? Amém. Não tente ir sozinho. Era um hino do J. Neto, né? Não tente ir sozinho, você não vai conseguir. Irmãos, sem a presença dele não dá. Sem a presença dele é derrota. Sem a presença dele, essas coisas todas que eu falei que a presença dele traz, é escassez dessas coisas, escassez de alegria, escassez de cura, escassez de proteção, é a falta, né, de tudo isso. Mas com a presença dele, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem a tua presença. Quantos estão sentindo a presença dele nessa noite aqui? Eu já senti a presença dele, a unção, a autoridade, o Espírito dele está aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Fazemos uma oração, ainda não é oração final, mas vamos orar pelos pedidos da igreja. E você ore para que Deus te encha da presença dele. Glória. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos. Oh, Jesus, aleluia. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu para nós nessa tarde. Pela tua palavra, toda a unidade dos céus. Senhor, que nós possamos aguardar, praticar e por fim louvar e bendizer o teu nome. Senhor, abençoe também esse espírito de oração que aqui está. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O que foi que cada um deixou escrito? Porque o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Pai, seja conosco, é o que nós te pedimos, estamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, ensaio. Sexta-feira, primeiro dia do pré-congresso com as irmãs. Vão estar todas aqui bonitas, lindas, cheirosas e cheias da presença do Senhor. Tá. Blusinha verde na sexta-feira, aquela do uniforme, tá bom? A irmã Maria conversou aqui com a irmã Solange, eles combinaram. No sábado, no aniversário do pastor Gilmar, também, tá? Lá no subsede. E no domingo também. Vai ser o uniforme dessa vez, a blusinha verde. No sábado, irmãos, tem o culto de aniversário do pastor lá, e logo após o culto tem um jantar lá, tá? E está liberado para todo o setor, todas as congregações, todos os irmãos que quiserem participar. Vai ter levar comida para pratos todo e mundo. talheres.
levar pratos e talheres, porque lá na subsede não tem o suficiente, né? Então os irmãos vão, participem, né? Comemore o aniversário do pastor e aproveite, né? Que a bênção é grande. Pela manhã no sábado, consagração com as irmãs lá no Piratininga. Vai ser um fim de semana abençoado, puxado, mas é aí que a gente encontra a presença de Deus, irmãos. É aí, não é fora, é na casa de Deus. A presença dele se manifesta no templo. Há alguém que diz aí, eu não preciso ir à igreja, mas eu não consigo entender isso não. O Senhor Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, uma reunião. É igreja, é o lugar de buscar a presença de Deus, é aqui. Porque muitos em casa, como eu disse, buscam qualquer coisa, mas não a presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ah, bom, pensei que eu estava sozinho. Glória a Deus. Nós vamos então, irmãos, agora orar ao Senhor. Domingo de manhã tem a escola dominical, né, irmão Elias? E domingo à noite é o culto com as irmãs da festividade ainda. Irmãos, o pastor Timóteo vai fazer essa oração final aqui da bênção. Orar pelo irmão da irmã Tânia, que tem uma bactéria no pulmão, né? E Jesus pode curar, não é? Só Jesus. Oh, Deus, maravilha. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pela mensagem poderosa da Tua Palavra, a qual falou conosco de uma maneira toda especial. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai querido, continua abençoando a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja, o Teu povo. Oh, Jesus amado, porque o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. E estamos aqui porque precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada. Sem Ti não temos condições de vencer os obstáculos, de vencer as circunstâncias. Mas contigo nós venceremos pelo poder do Teu sangue. Pai Santo, apresentamos a Ti, Senhor. Glória a Deus. O personagem irmão, Senhor, da montanha, meu Deus. Entra com providência na vida daquele homem, meu Deus. Concede-lhe a vitória. Porque Tu és o médico do médico. Tu sabes tudo, Tu conheces, Senhor. Louvado seja Deus. E nós cremos na Tua palavra. Pai querido, Pai Santo, continua abençoando a Tua igreja e cada um dos Teus filhos. Que vamos retornar nosso lar. Nos leve em paz, Senhor. Nos livre de todo perigo. Nos livre de toda cilada e artimanha do inimigo e nos dá vitória, Pai querido. Pai Santo, Pai de amor, esta é a nossa oração, é o nosso pedido que fizemos em agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do meu amigo Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém.